Muito bem, vamos lá. Afinal de contas, o concurso da UFPA já está chegando, faltam poucos dias e você vai acertar todas as questões de português, porque agora nós vamos fazer uma revisão baseada em provas da banca CEPES. Vem comigo aqui direto ao ponto, não perde tempo, vamos fazer logo uma prova de 2019, nível D, técnico em contabilidade. Vamos lá, acompanha comigo, nós vamos fazer a leitura do texto e fazer as respostas para você tirar as suas dúvidas sobre o estilo dessa banca CEPES, a banca da UFPA. Logicamente que você já está aqui comigo, você já vai curtir o vídeo, vai fazer um comentário e, logicamente, que você vai se inscrever no nosso canal. Vamos lá, então. Medidas do Ministério do Meio Ambiente geram críticas internacionais. Liberação de agrotóxicos e aumento do desmatamento provocam repercussões negativas e boicote a produtos. As decisões tomadas nos últimos meses pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, têm sido criticadas tanto por outros países quanto por membros da gestão do próprio governo. A preocupação com os impactos ambientais resultantes da política de liberação de mais tipos de agrotóxicos, por exemplo, é relacionada às exportações que já sentem as consequências. Recentemente, uma rede sueca de supermercados anunciou um boicote a todos os produtos brasileiros. E o temor do agronegócio é que essa iniciativa se expanda ainda mais. O professor Pedro Luiz, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, conversou com o Jornal da USP no ar sobre o assunto. Para fundamentar essas preocupações, ele traz dados de um levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, que revela que o desmatamento da Amazônia atingiu um número recorde, aumentando 34% em relação ao ano passado. Isso equivale a 2 campos de futebol por minuto. Além disso, o número de atuações feitas pelo IBAMA vem diminuindo cada vez mais. Do início deste ano até 15 de maio, o INPE enviou aos órgãos ambientais de fiscalização 3.860 alertas sobre desmatamento, mas a fiscalização do IBAMA realizou apenas 850 autuações, conta o especialista. Todos esses fatores geraram várias repercussões negativas. Em um evento organizado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, 7 ex-ministros do Meio Ambiente criticaram as ações de Ricardo Salles. Para Cortes, essa foi uma reunião inusitada, porque até então um grupo tão grande de ex-ministros nunca havia criticado tão fortemente a atual gestão de uma pasta. Os alertas em relação a possíveis prejuízos surgiram desde que houve a proposta de extinguir o Ministério do Meio Ambiente, visando a transformá-lo em uma secretaria do Ministério da Agricultura. O próprio agronegócio se manifestou contra, fazendo pressão contra medidas que pudessem prejudicar a reputação brasileira. O principal motivo disso são as exportações, o boicote da rede sueca. O principal motivo disso são as exportações. O boicote da rede sueca pode até ter sido uma iniciativa isolada, porém, o temor é que esse tipo de movimento ganhe força na Europa e resulte em novas barreiras econômicas. No entanto, segundo o professor, mesmo gerando tantos receios e discordâncias, o governo continua negligenciando a importância do Ministério do Meio Ambiente. Os protestos têm se amplificado, seja por políticos, ex-ministros, ONGs ou organizações estrangeiras. Há vários setores da sociedade que vêm se mobilizando contra isso. Parece que o governo não dará a devida importância à pasta até o momento em que tenha um prejuízo real a nossas exportações. Se isso acontecer, não é algo que se possa reverter de imediato. Isso pode demorar muito, demorar no mínimo alguns meses, explica Cortes. Esse texto foi retirado do Jornal da USP, em atualidades, acessado em 12 de junho de 2019. Vamos lá para a primeira questão. De acordo com o texto, o boicote aos produtos brasileiros por parte de uma rede sueca de supermercados foi motivado pelo quê?
por decisões do titular do Ministério do Meio Ambiente, dá até vontade de responder isso, né? Mas cuidado, a letra A é armação, é armadilha. Esse boicote foi motivado por críticas de outros países à gestão de Ricardo Salles, foi motivado por consequências da exportação de agrotóxicos ou foi resultado motivado por resultados da política de liberação de agrotóxicos? Foi isso que o texto disse para a gente. Resultado da política de liberação de agrotóxicos. Essa aqui era tranquila. Você fazendo uma boa leitura do texto, você não erra. Pessoal, é isso que você vai fazer no próximo domingo. Domingo que vem, a essa hora, você já vai estar fazendo a sua prova, ou então à tarde, né, a sua prova. Você vai ficar tranquilo para responder as questões de português, mas você vai dar a devida importância ao texto, porque é a partir desse texto que vai ser a sua redação. Tá bom? Então, você vai dar uma atenção maravilhosa aí a esse texto, vai ler o texto, vai responder as questões e depois você vai pensar, olha só que coisa boa, agora eu já tenho realmente um bom entendimento para fazer a redação, beleza? Vamos lá para a segunda questão. Para Pedro Luiz Cortes, aquele cara que foi entrevistado, não é, a respeito desse assunto aí da liberação dos agrotóxicos, o atual governo brasileiro planeja ampliar as exportações do nosso produto, ele está querendo acabar, não é? Combate o desmatamento na região, se o número de autuações do IBAMA é muito menor do que o número de denúncias, não é? Realiza mais autuações, olha aí, não dá, né? Não é essa a resposta. Deprecia o Ministério do Meio Ambiente. Não esquece que esse texto era de 2019, tá bom? Tranquilo, você não vai errar a questão de texto, com certeza. Do trecho que você vai ler só depois, entende-se que as consequências são sentidas por quem? As consequências são sentidas por quem? Vamos ler o texto então. A preocupação com os impactos ambientais resultantes da política de liberação de mais tipos de agrotóxicos, para de falar agrotóxicos, por favor. Agrotóxicos, por exemplo, é relacionado às exportações que já sentem as consequências. Olha aí o pronome relativo te ajudando. Quem é que já sente as consequências? Quem é que já sente as consequências? É só você fazer assim, ó. Você faz uma leitura do que está escrito depois do que, bom? Ó, quem é que já sente as consequências? Você vai ver que a resposta é as exportações. Até isso aqui ajuda você a responder essa questão. Você saber que, de fato, esse que é um pronome relativo e você fez uma pergunta depois dele e a resposta antes dele. Essa resposta é o referente. É ele que já sente as consequências. Aí você vem aqui e marca tranquilamente a letra C. Bom? Só para você saber, de repente, né, a banca gosta de inovar. Ano passado, 2022, ela fez uma perguntinha lá. Tinha uma coisa na alternativa meio estranha, né, para quem não está acostumado com as regras de sintaxe. Mas então aqui é bom que você saiba que esse aqui é pronome relativo na função sintática de sujeito. Porque você pergunta quem é que sente as consequências, a resposta é exportações. Essa pergunta quem antes do verbo diz que a resposta é sujeito. Então, o pronome relativo assume essa função sintática. Resumindo, o sujeito do verbo sentir é a palavra que, o pronome relativo que. Bom, você sabe que qualquer dúvida você pode perguntar aí no nosso chat mesmo aí agora, né? Se você está vendo ao vivo, se não, você pode fazer as perguntas aí nos comentários para a gente responder, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, de fazer comentário, de se inscrever no canal e de encaminhar isso para outras pessoas. De repente, elas estão também aí querendo uma revisão de português para a prova da UFPA. Faltam 7 dias, não se desespere. Com base nas informações dadas pelo professor, entende-se que a gente marcou a resposta da outra? Marcou, né? Beleza. Então, bora. Com base nas informações dadas pelo professor, entende-se que o aumento do desmatamento na Amazônia levou à redução das atuações a quem desmata. Não foi o aumento, né? Foi essa política toda aí de liberação de agrotóxicos. O número de autuações a quem desmata é inversamente proporcional ao crescimento do desmatamento. Reparou?
Aumentou o desmatamento, mas diminuiu o número de atuações. Tem muita coisa estranha aí, não tem? Nem vamos comentar para que a gente possa continuar focado aqui na nossa revisão. Não brinca. Pensa só em responder as questões, tá bom? O texto da sua prova é o texto mais lindo que você já viu em toda a sua vida. Combinado? Vamos lá, então. Do trecho tal é correta a compreensão de quê? Do trecho tal é correta a compreensão de quê? Então vamos lá. Essa foi uma reunião inusitada. Por que que ela foi inusitada, fora do comum? Por quê? Porque até então, um grupo tão grande de ex-ministros nunca havia criticado tão fortemente a atual gestão de uma pasta. Como é que são os ex-ministros do meio ambiente criticando a atual gestão, atual lá de 2019? Os ex-ministros não costumam criticar o atual titular. As críticas de ex-ministros atuais titulares de suas partes são consideradas antiéticas. Foi falado isso no texto. A renovação da titularidade de um ministro sempre gera críticas às gestões anteriores. As críticas de ex-ministros a titulares atuais de uma determinada parte são sempre construtivas. Não é comum muitos ex-titulares de um ministério criticarem um atual titular da mesma pasta. Olha, não é comum. Aqui você mata, ó, não é comum. Se não é comum, é porque é uma coisa inusitada. Beleza? Maravilha. Bastava você conhecer aqui o sentido da palavra inusitada, aquela que é fora do comum. Bacana? Bora para a questão 6. Qualquer pergunta você pode fazer aí, tá bom? Fica à vontade. Uma regra de acentuação foi desobedecida. A banca gosta muito disso. Ela traz questões assim: uma regra de regência foi desobedecida, uma regra de concordância foi desobedecida. Você vai ver nas muitas provas que a gente vai fazer hoje, vai ver que ela sempre faz esse tipo de pergunta, ou seja, você tem que saber sobre o assunto, né, e reconhecer o erro, porque se foi desobedecida é porque está errado, não é mesmo? Então vamos lá. Uma regra de acentuação foi desobedecida. Se é de acentuação, né? Vamos lá, achar logo um erro de acentuação. Olha, opa, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Na verdade, esse caso aqui do tem não é uma regra de acentuação. Mas, como está errado, né? Olha aí, ó. As decisões tomadas, as decisões tomadas têm, as decisões tomadas têm. Esse tem que ficar com acento circunflexo. Por que que ele tem que ficar com acento circunflexo? Porque é um caso de sujeito plural. Toda vez que o sujeito é plural, você tem aí, então, um, um caso, né? Você tem aí um caso de verbo ter com acento circunflexo. Isso serve tanto para o verbo ter quanto para o verbo vir. Anota aí, tá bom? Serve tanto para o verbo ver quanto para o verbo vir, na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, tá bom? Então, eu quero que você anote isso, porque vai cair domingo para você e você vai acertar tranquilamente. Tranquilamente. Olha aqui, ó. Anota aqui comigo, ó. Isso serve para o tem. Opa. Isso serve para o tem e para o vem. Toda vez que for o tem e o vem, o sujeito é singular. O sujeito é o singular, tá bom? Quando for o tem e o vem sem acento, logicamente que você tem que achar o sujeito, né? E você sabe como é que acha o sujeito, é só fazer a pergunta quem ou a pergunta o que antes do verbo, beleza? Então, tem e vem, sujeito singular. Agora, pode ser também o tem e o vem com acento circunflexo, e aí você já sabe que o sujeito é plural. Cuidado com isso, tá, pessoal? Não vá fazer besteira aí, tá bom? No dia da sua prova. Agora, quando for os derivados desse verbo, por exemplo, de, tem,
quando for detém e convém, com acento agudo, significa que o sujeito é singular. Significa que o sujeito é singular. E aí, se for detém, tá? Se for detém com acento circunflexo e convém também com acento circunflexo, aí o sujeito é plural. Bom, guarda isso aí, não custa nada. Você pode chamar, sim, de acento diferencial. Pode. Mas a verdade é que se você erra um acento desse aí, você não está cometendo um erro de acentuação. Você está cometendo um erro de concordância. Por quê? Se você deixa de colocar o acento, se o sujeito for plural, você não consegue achar, você está mostrando para o corretor que você não sabe quem é o sujeito do verbo. Se o sujeito do verbo tiver no singular, não tem acento, se for só o tem e o vem, e tem acento circunflexo se for tem e o vem. Agora, cuidado com os derivados, não é? Com aqueles que derivam desses verbos. Se for o sujeito singular, tem que ter acento agudo, se for a sujeito plural, tem que ter acento circunflexo. Maravilha, já guardou, já fez o print? Agora sim a gente já pode entender por que que a resposta da nossa questão é a letra A. A gente está procurando uma errada, não é? Ó, foi desobedecida. Foi desobedecida é um erro, né? Foi desobedecido quer dizer que tem um erro aí. Aí é só você procurar esse erro. Como eu te falei, as decisões tomadas têm sido criticadas. Quem é que tem sido criticadas? As decisões tomadas. Esse aqui é o sujeito, ele está no plural. Então, como é que está faltando aí? Esse tem que ser com acento circunflexo. Esse tem que ser com acento circunflexo. Beleza? Porque o sujeito é plural. Se fosse a decisão tomada, se fosse a decisão tomada, aí o tem estava certo no singular. Beleza? Então, para não errar essa questão, tem que achar o sujeito do verbo. Se o sujeito for singular, aí fica sem acento. Se o sujeito for plural, fica com acento circunflexo. Isso se for o tem e o vem. Mas se for os derivados desse verbo, no sujeito singular, o verbo fica com acento agudo. No sujeito plural, o verbo fica com acento circunflexo. Pronto, não precisa mais ir para nenhum canto. Já achou o erro? Vamos para a próxima. Hoje você vai fazer uma grande revisão de português, não é? Eu sei que você está estudando aí a 8.112, você está estudando todos aqueles decretos lá que falam sobre governo digital, não é? Sobre governança e tudo mais, né? Aquela carta aos usuários. Você está estudando administração financeira orçamentária, você está estudando administração pública, você já está craque nisso, você só precisa agora fechar a prova de português, não é mesmo? Então vem comigo aqui para a questão 7. Nesse trecho, o termo grifado é sinônimo de quê? A banca vai trazer uma questão de sinônimo. Vai trazer uma questão de sinônimo e tem que ser o que ela quer, não o que você quer. Vamos lá. Para fundamentar essas preocupações, ele traz dados de um levantamento realizado pelo INEP que revela, quer dizer, que manifesta, que divulga, que subentende, que indica ou que sugere, que indica que o desmatamento da Amazônia. Você vai errar, você vai acertar essa questão. Escolha a melhor palavra para o contexto. Não tira a tua atenção, não perde o foco, continua aqui comigo. Revela o desmatamento? Indica que o desmatamento, não é? Melhor palavrinha aí. Vai cair uma questão dessa e você não vai errar. Vamos deixar nada tirar a tua atenção. Beleza? Agora ficou bom. O próprio agronegócio manifestou contra, fazendo pressão contra medidas que pudessem prejudicar a reputação brasileira. Me diz uma coisa, o que é que essa crase está fazendo aqui? Vai me dizer que você não conhece a regra da crase. A
A regra da crase é a coisa mais fácil do mundo, pessoal. Você não pode mais errar um negócio desse. A regra da crase é muito fácil. A regra da crase parte de um termo regido. Você já ouviu falar em termo regido? É de onde sai a pergunta. Termo regido é de onde sai a pergunta. E quais são as perguntas? Só tem três. Só tem três perguntas. Ou você vai fazer a pergunta a quê? Ou você vai fazer a pergunta a quem? Ou você vai fazer a pergunta a onde? Toda vez que você faz uma pergunta com a, o a da pergunta é sempre chamado de preposição. Toda vez que você faz uma pergunta com a, o a da pergunta é sempre chamado de preposição. Beleza? Isso aqui tem que ter no termo regido. O que é termo regido? É de onde sai a pergunta. Termo regido é de onde sai a pergunta. Agora, cuidado. Não basta que tenha pergunta com a. Você tem que analisar o termo regente. Eu fiz errado, né? Obrigado, obrigado. Aqui que é o termo regente. Relaxa, estamos só começando. Vamos fazer 7 provas de português da Banca CEPES para você gabaritar domingo que vem, tá bom? Termo regente é de onde sai a pergunta. Termo regido é a resposta. Termo regido é a resposta dessa pergunta. Obrigadão. Valeu. O que é termo regente? É de onde sai a pergunta. Se sair uma pergunta que tenha A, já é o primeiro passo para ter crase. Só que agora você tem que analisar a resposta. Se a resposta começar com a ou com as, que seja, opa, que seja artigo, que seja artigo, ou seja, ele tem que estar obrigatoriamente na frente de um substantivo feminino, aí vai ter a crase. Tá vendo? Existem duas condições para a crase. Qual é a primeira condição? Olha aqui, ó. Se você fizer a pergunta que tenha A, não esquece que o A dessa pergunta é sempre chamado de preposição. O A da pergunta é sempre chamado de preposição. O A da resposta vai ser chamado de artigo se ele combinar com a próxima palavra. Ou seja, a próxima palavra obrigatoriamente tem que ser o substantivo feminino. Então, pode ser a ou as. Se combinar, tem artigo, tem crase. Tá bom? É assim que é. Não esquece. Se combinar, aí você pega esse a ou esse as e faz o quê? Ó? Coloca a crase, tá bom? Crase é acento para trás, tá de graça. Tá bom? Se combinar. Como assim se combinar? Tem que ser artigo da próxima palavra, ou seja, a próxima palavra tem que ser um substantivo feminino. Ou então, ou então, se a resposta, se a resposta começar com, lá vai. Se a resposta começar com aquilo, aquele ou aquela. É mesmo? É. Se a resposta começar com aquilo, aquele ou aquela, claro que pode ser aqueles, né? Pode ser aquelas, tá bom? Se a resposta começar com aquilo, aquele ou aquela, vai ter crase, não fique com medo, não diga que você nunca viu, porque agora você está vendo, tá bom?
Agora você está vendo. Se a resposta começar com aquilo, taca-lhe uma crase. Se a resposta começar com aquele ou aqueles, taca-lhe uma crase. Se a resposta começar com aquela ou aquelas, taca-lhe uma crase. Não tenha medo disso, isso aqui é regra da crase. Vamos repetir? Toda vez que tiver uma pergunta com a, só tem três perguntas, pessoal: a que, a quem ou aonde. Esse a da pergunta é preposição. Mas para que haja realmente a crase, é necessário que o a da resposta seja artigo. Se o a da resposta for artigo, aí vai acontecer essa fusão, ou seja, vai acontecer a crase, porque é o a da pergunta com o a artigo. Como é que eu vou saber que esse é artigo? Se ele realmente estiver na frente de um substantivo feminino. Não é palavra feminina, é substantivo feminino. Guarda essa regra para sempre. Tira o print aí e leva para a tua vida. Também, se a resposta começar com aquilo, aquele ou aquela, vai ter crase, não te espanta. Não acha estranho. O teu concorrente não acha que isso aqui é um absurdo. E você já está entendendo tranquilamente que se tiver pergunta com A, e a resposta começar com aquilo, aquele ou aquela, vai ter crase. Então, tá aí o quadro completo para você fazer aquele print. Faz aí o print agora, faz nesse instante, vai. Bora lá. Olha que lindo, ó. Eita, rock do bom, não é? Você conhece, eu sei. Rock do bom. Ah, tirou o print, agora pronto, você já tem a regra da crase. Essa é a regra. Existe a regra de crase e existe a circunstância, que é como se fosse uma convenção. É conveniente colocar crase, né, diante das circunstâncias femininas, mas não é regra, hein? Só é regra de crase quando fizer pergunta com A. Por que é importante saber a diferença entre regra e convenção? Porque as bancas perguntam o motivo da crase, não é? Então, aqui você já sabe. Se for qualquer coisa parecida com isso aqui, é a regra da crase. Beleza? Pronto, agora a gente já consegue responder a nossa questão. Não te esquece que nós temos 7 provas para fazer hoje. Eu quero que tu fique comigo aqui até o final, porque aí sim você vai realmente ficar preparada para acertar todas as questões da sua prova. Então, me diz uma coisa. Quem prejudica, prejudica alguém ou alguma coisa. Quem prejudica, prejudica alguém ou alguma coisa, não é? Então, prejudicar o quê? A reputação brasileira. Não tem razão de ser essa crase aqui, pessoal. Você acabou de anotar quando é que tem que ter crase. A primeira coisa é que tem que ter pergunta com A. E aqui nem teve pergunta com A. A pergunta é prejudicar o quê? Prejudicar quem? Não tem pergunta com A, não tem como ter crase, a não ser que seja realmente uma circunstância feminina. Portanto, isso aqui é um erro de regência. Por que regência, professor? Porque regência é fazer pergunta. Todas as perguntas que você faz é regência, tirando as perguntas do sujeito. Quais são as perguntas para achar o sujeito? Pergunta quem ou pergunta o quê? Pergunta quem ou pergunta o quê, tá bom? Toda vez que você fizer, pergunta é regência. Então você perguntou errado aí, não foi? Porque não é prejudicar a quê, é prejudicar o quê. Essa crase não existe. Então foi um erro de quê? Foi um erro de regência verbal. Por que regência verbal, adivinha? Porque você fez uma pergunta depois de um verbo. Você fez uma pergunta depois de um verbo. É muito fácil, não é? E de quebra você ainda levou aí a regra da crase, não é mesmo? Vamos aproveitar para terminar a regra da crase? Vamos lá, você já anotou a regra da crase, tudo que você precisa saber sobre regra de crase está aqui, está aí para você fazer o print mais uma vez. Não esquece que termo regente é de onde sai a pergunta. Essa pergunta tem que ser com a obrigatoriamente, a que, a quem ou aonde. E o termo regido é a resposta. E nessa resposta tem que ter um artigo. Para saber se é artigo, tem que combinar com a próxima palavra. E para isso, tem que ser um substantivo feminino. Beleza? Ou então, se a resposta começar com aquilo, aquele ou aquela, vai ter crase sem a menor dificuldade. Essa é a regra. Mas além da regra, pessoal, além da regra, existe uma coisa que a gente chama de convenção. Como assim convenção, pessoal? É conveniente colocar o acento, eu vou chamar de crase, tá, pessoal? Mas colocar o acento indicador de crase, o acento grave,
nas circunstâncias femininas. Aí é um problema, né? Você tem que ter certeza de que aquilo ali é uma circunstância e que, além do mais, ainda é uma circunstância feminina. O que ajuda a gente a saber o que é circunstância são as perguntas, ó. Pergunta quando, pergunta onde, pergunta como, tá bom? Não, essas perguntas não são perguntas de crase. Não são perguntas de crase, senão seria a regra de crase. São perguntas que dão ideia de circunstância. Quando dá ideia de tempo, onde dá ideia de lugar, como dá ideia de modo. E aí, se você fizer essas perguntas que já te dão ideia de circunstância, e a resposta começar com a ou com as, que combine com a próxima palavra, ou seja, a próxima palavra tem que ser um substantivo feminino. Por exemplo, quando é que a gente tem essa aula aqui todo domingo de manhã? Não, não é todo domingo de manhã, é às vezes. Às vezes. Olha aí, por que que tem essa crase? Não é regra de crase, porque a regra é quando tem pergunta com A. Aqui não teve pergunta com A. Quando é que tem essa aula aqui? Às vezes, relação de tempo, beleza? Mas onde é que acontece? Olha, onde é que acontece? É à esquerda. Pode ir pela esquerda aí que você vai achar, tá bom? A esquerda é uma circunstância de lugar. Começa com A, porque a esquerda é um substantivo feminino, beleza? Então, pronto. Como é que isso acontece? Olha, isso acontece às avessas. Isso acontece às avessas. A gente não está aqui para fazer, para passar a mão na cabeça, não. Aqui acontece às avessas, ó, porrada seca, é tudo invertido. A gente não começa com aquela teoriazinha, não. É porrada seca, logo nas questões. Tá bom? Então, olha aí, só para ficar alguns exemplos da convenção, da conveniência, né? É conveniente colocar crase nas circunstâncias femininas. Mas, professor, por que que é conveniente colocar crase? É isso que eu não consigo entender. Bom, se tu quiser saber, de repente até uma questão da tua prova, ó, eu posso falar assim, ó, saiu a francesa. Saiu a francesa. O que que é saiu a francesa? Bem, eu não sei, sei que é diferente de saiu a francesa. Essas duas frases existem e elas são completamente diferentes, tanto na gramática quanto no sentido. Quando você diz lá na primeira frase saiu a francesa, você quer dizer que a francesa saiu, não é? A francesa saiu. Ou seja, o que é a francesa? A francesa é o sujeito da frase, não é? A francesa é o sujeito da frase. Quem foi que saiu? A francesa. Olha só, na primeira frase você tem certeza de que quem saiu foi uma mulher e ainda sabe sobre a nacionalidade dela, ela é francesa. Beleza? Porque você achou o sujeito. Quem foi que saiu? Na segunda frase tem alguém que saiu. Pode ser ele, pode ser ela, pode ser você. Tem alguém que saiu. E eu não sei se esse alguém é homem, se é mulher, não é? Alguém saiu a francesa, olha aí, saiu como? Como foi que a pessoa saiu? Como foi que a pessoa saiu? Como essa pessoa, que eu nem sei quem é, né? Pode ser homem, pode ser mulher. Como foi que essa pessoa saiu? Como foi que essa pessoa saiu? Aí você responde, ó, você responde a francesa. Saiu escondidinho, não é? O que é isso aqui? Uma circunstância de modo. Uma circunstância de modo. É por isso que tem a crase. Percebe? A banca vai perguntar: assinale a alternativa em que a crase é pelo mesmo motivo. Tem o motivo da regra, que você anotou ainda agora, e tem o motivo das circunstâncias femininas. São motivos diferentes. Quando é que eu sei que é a regra? Quando tem pergunta com a que, a quem e aonde. Quando é que eu sei que é a conveniência, né, que são as circunstâncias femininas? Se não for pergunta com A, por exemplo, pergunta de circunstância, quando, onde, como, por quê, quanto. E aí, claro que a resposta também tem que ter um artigo que combine com a próxima palavra, essa próxima palavra tem que ser um substantivo feminino. Tudo isso está valendo. Só quero que você saiba que uma coisa é regra, uma coisa é convenção. Tá aí, tira mais um print. Aí você fica agora com o assunto completinho de crase. Tá tudo aí para você. Tá vendo?
Não vale a pena assistir essa aula de revisão? Claro que vale. Passa aí, encaminha para os teus colegas, joga no grupo de WhatsApp, joga no teu Face, no teu Instagram, joga lá no Twitter, faz aí a divulgação, porque eu tenho certeza de que tem outras pessoas que também estão precisando dessas informações. Beleza? Vamos lá. Agora nós vamos finalmente responder a questão. Já está errado. Ah, já respondemos, né? Está errado. Pô, mas eu não entendi por que que é regência. Porque foi pergunta. Todas as perguntas que não forem perguntas de sujeito, né? Quem fez, o que fez, não for pergunta de sujeito, todas as outras perguntas são perguntas de regência. E como a pergunta foi depois do prejudicar, né? Prejudicar o quê? É uma regência verbal, porque a pergunta foi depois de verbo, beleza? Esse foi um erro dessa questão. Não era para ter a crase. Beleza? Questão 9. Sem alterar a relação de sentido que expressa o trecho tal, sem alterar a relação de sentido. E a relação de sentido você já descobre com a primeiríssima palavra. Mesmo gerando tantos receios e discordâncias, o governo continua negligenciando. Que coisa, não era para ele continuar negligenciando, porque está gerando muitos receios, muita discordância. O que é concessão, pessoal? Concessão é uma das 20 circunstâncias que você vai levar para a sua prova e significa aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Ou o contrário, aquilo que não era para acontecer, mas acontece. É isso que é concessão. Então, quando eu digo mesmo gerando tantos receios e discordâncias, o governo continua negligenciando. Não era mais para ele continuar negligenciando, mas ele continua fazendo isso. O nome disso é concessão. Então, nós temos que marcar a alternativa que também tenha concessão. Por isso que você vai descartar a letra A, porque a letra A traz aí o já que vai nos dar uma ideia de causa, de explicação. Você vai descartar também a letra C, que também, a letra D, que também traz ideia de causa, porque é o porquê, e a letra E, que também traz ideia de causa. Todas vieram causa, pessoal. Porque esse por é como se fosse o porquê, né? Porque ele gera tantos receios, o governo continua fazendo isso. Mas você tem relação de concessão na letra B, você tem relação de concessão na letra B e na letra C. Professor, como é que eu vou saber? Rapaz, tu não decorou ainda as palavras, a família da concessão? Anota aí, vou falar bem devagarzinho, porque eu sei que tu está anotando. A prova é domingo que vem, sem pressão. Mesmo, embora, apesar de, ainda que, a despeito de, em que pese, não obstante, malgrado, conquanto, posto que. Olha, 10 palavras, tá vendo? Decora 10 palavras. Mesmo, embora, apesar de, a despeito de, ainda que, não obstante, em que pese, malgrado, conquanto, posto que. São palavras que já te levam. Opa, isso aqui é concessão. Mas e agora? Fico com a B ou com a C? Aí tem que olhar o sentido original. Mesmo gerando tantos receios, já está gerando, né? Já está gerando. Mesmo gerando tantos receios, ele continua fazendo isso. Então já está gerando os receios. Não pode ser a letra B, porque a letra B parece que dá uma ideia de possibilidade. Ó. Mesmo que gere tantos receios, parece que ainda vai acontecer, né? É possível que aconteça. Não foi esse o sentido original. Então, a resposta é a letra C. Opa, a letra D de dado, né? Apesar de gerar tantos receios, ele continua fazendo. Então, já está gerando os receios. Por isso que deu o mesmo sentido. Maravilha de questão. No texto, as aspas foram empregadas para quê? Aí você tem que voltar no texto, né? Porque aspas é questão de texto. Para pegar qualquer aspas aqui, ó. Essa foi uma reunião inusitada, porque e tal, e tal, e tal. Isso não foi a fala de alguém, pessoal? Olha, foi o Cortes que falou isso. O que é que o Cortes falou? Falou tudo isso aqui que está dentro das aspas. Sabe como é o nome disso? Anote aí. Discurso direto, ou citação direta, ou simplesmente citação. É quando você usa a fala de alguém. A própria fala, do jeito que o cara falou. Então, isso aqui é a fala do Cortes, ó. Então, isso aqui é discurso direto.
ou citação direta, ou simplesmente citação. Bacana? Maravilha! Aí você vai lá e gabarita, né? As aspas foram para mostrar o discurso direto. Discurso direto. Olha aí, 10 questõezinhas maravilhosas, facinho, sem nenhuma dificuldade, nenhuma para ser anulada. Assim vai ser domingo, você vai acertar todas as questões. Beleza? Eu vou deixar essa questão de 8.112 aí para você fazer, porque eu sei que você também está craque, você já sabe resolver esse tipo de questão, você vai fechar a prova, você vai ser você vai ser aprovado dentro do número de vagas e a gente vai se encontrar lá na UFPA. E eu espero também que a gente se encontre no próximo vídeo para resolver as outras 6 provas que ainda tem por aí. Valeu? Acontece que você tem que ligar, né? Você tem que passar aí a pergunta, não é mesmo? Você tem que curtir o vídeo, fazer o comentário, indicar esse canal para outras pessoas, que tenho certeza que outras pessoas também estão precisando da informação. Valeu? Obrigado. Até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!